A Terra está ficando de fato mais quente, mas a causa não é o gás carbônico, diz o professor Tim Ball, da Universidade de Winnipeg, no Canadá. O documentário em inglês procura dar um nó em tudo o que aprendemos sobre mudanças climáticas. Para eles, o clima da Terra sempre sofreu variações. O aquecimento que estamos vivendo seria natural. Para provar que não haveria relação entre CO2 e calor, os céticos do aquecimento global argumentam que a temperatura do planeta subiu muito até 1940, quando a produção humana de CO2 era baixa. Depois, no pós-guerra, quando aumentou a atividade industrial e, consequentemente, a liberação de CO2, a temperatura caiu. Mas tudo o que é dito no documentário A Fraude do Aquecimento Global é contestado pelos cientistas do IPCC, o grupo premiado com o Nobel. É correto dizer que mudanças climáticas sempre existiram, diz Léo Maia. Mas o aumento de temperatura que vivenciamos nos últimos 50 anos, tão grande e em tão pouco tempo, nunca aconteceu, pelo menos nos últimos 10.000 anos. Sobre a relação entre produção industrial e a subida dos termômetros em meados do século passado, Léo Maia diz que aqueles foram aquecimentos esporádicos. Além disso, a concentração de CO2 não foi predominante para esses aumentos da temperatura. Outros fatores influenciaram mais, como o Sol, vulcões e fenômenos naturais como o El Niño. Para explicar a relação entre CO2 e calor, os cientistas costumam examinar colunas de gelo, porque elas contêm amostras da concentração de gás carbônico armazenadas ao longo de milhares de anos. Segundo essa teoria, historicamente, nos períodos em que a concentração de CO2 foi alta, a temperatura também subiu. Pois agora, a turma que desmente o aquecimento diz que não é nada disso. Segundo eles, o aumento de CO2 na atmosfera acontece depois que as temperaturas sobem e não antes, como mostra esse gráfico. Portanto, a maior quantidade do gás seria consequência do calor e não a sua causa. E o que diz a turma do IPCC? Eles argumentam que essa explicação só fazia sentido no passado, porque quando a atmosfera se aquece, os oceanos esquentam e em seguida liberam o CO2 que armazenam. Só que agora, nos últimos 50 anos, o gás carbônico é que está levando a um aumento da temperatura. É ao contrário. Bom, se como dizem os críticos do aquecimento, o CO2 não é a causa do aquecimento global, então por que a temperatura média na Terra aumentou quase 1 grau nos últimos 150 anos? Para o pessoal do documentário, o motivo está no céu, um aumento da atividade solar. Sun is driving climate change. CO2 is irrelevant. Aqui quem diz mentira são os cientistas do IPCC. Em seus estudos, eles já levaram em conta a radiação solar. Essa variação da atividade solar faria a temperatura no século XX crescer no máximo 0,1 graus. Ela subiu quase 0,8 graus. Então, a radiação solar explicaria um pequeno aumento de temperatura e não explicaria mais esse grande aumento de temperatura que nós tivemos nos últimos 15 anos. Portanto, para o IPCC e para a grande maioria dos cientistas, a causa do aquecimento é mesmo do CO2. Não há a menor dúvida que o gás carbônico e os outros gases que causam efeito estufa, eles estão aumentando muito nos últimos 200 anos, com a queima de petróleo, carvão, gás natural das florestas, com a agricultura. E esses gases fazem o que eles sempre fizeram: eles aquecem a superfície.